brasileño llamado Arjuna Pansera, es un físico, da clases de fotografía en la universidad en Brasil, y él ha sacado dos fotos, ¿no? Estas dos, a primera ha pasado por un camino de tierra y ha sentido unas ganas de sacar la fotografía, de repente ha sacado. Y entonces salió como si fuera esta espiral en la foto. Y luego al lado derecho también ha sacado enseguida, seguidamente, a continuación, pero no ha conseguido sacar nada. Ha salido normalmente, ¿no? Su análisis alrededor de esto fue que aquí, no sé si podéis ver, que tenemos las fechas. Esto ha sido en 1999. Y aquí al lado tenemos en naranja las dos fechas de la fotografía. Si fuera un efecto normal de la cámara, esta nota de la fotografía también tenía que estar distorsionada. Pero no, estaba justo como igual en las dos fotos. Solamente lo que ha cambiado ha sido este agujero, ¿no? Entonces, hoy en día la propia tecnología ya está consiguiendo acceder a otros tipos de realidades, ¿no? Y gratis que tenemos en manos. Por ejemplo, esto ha sido una foto que hemos sacado en Francia, en lo que llamamos la Gruta de Sambo. No sé si conocéis ahí la zona de Marsella. No es Marbella, ¿no? Marsella, en Francia, donde tenemos aquí la gruta donde supuestamente estuvo María Magdalena, después de salir de Jerusalén. Ha sido traída por uno de los apóstolos de Jesús, estuvo 33 años seguro ahí, es lo que dicen, en esta zona, que es un sitio, una cueva, con una energía muy potente. ¿Alguien la conoce? ¿No? Está aquí al lado, chicos, por favor, nos acercamos. Bueno, al lado para mí que vengo de Brasil, todo está al lado, ¿no? Entonces, Barcelona para mí está al lado. Entonces, así que aquí cogemos un coche o vamos en bici, no pasa nada. Y esto está cerca, como si fuera 1200 kilómetros, que podemos acercarnos allí y sacar algunas fotos bastante raras que siempre salen. Y han hecho algunas pruebas en esa región también. Es un sitio donde, por ejemplo, los reyes españoles, perdona, los reyes franceses, las reinas sobre todo, cuando no conseguían tener hijos, hacían una peregrinación hacia esta gruta. Y dice que Catarina de Médici ha conseguido tener 5 hijos después que estuvo allí. Y era como si fuera algo, una ruta sagrada que hacían los reyes de Francia. Toda vez que entraba un rey, hacía una peregrinación hacia esta gruta. Y allí donde hemos sacado esta fotografía bastante interesante, que a principio no tiene que ver con eso que llamamos de orbes, pero es como si fuera también, como si fuera esta espiral, ¿no? Bueno, aquí ha sido una fotografía que cuando vemos estos círculos de luces en cámaras digitales, lo que solemos hacer es, mira, o esto es agua, partícula de agua, o una estrella, o un efecto cualquiera, ¿no? En este caso aquí hemos sacado, esto ha sido hecho por el profesor Arjuna, que simplemente ha sacado una foto de una estrella y ha distorsionado la estrella, pero se asemeja bastante a lo que llamamos de orbes. Sin embargo, no lo es. Sin embargo, es un efecto solamente. Como este, por ejemplo, que vemos por aquí. No sé si veis por ahí algo. Son gotitas de agua. Una foto sacada en 2005. Estos sí son gotitas de agua. Como aquí hemos sacado una fotografía de un político, ¿no? Perdón, un caballo, ¿no? La nieve. Una fotografía sacada esto es de internet, pero con estos círculos de luces que también se parece con lo que llamamos de orbes. Este es el profesor Arjuna Pansera, que ha hecho algunas pruebas también. Y en estas pruebas seguidas, por ejemplo, él ha sacado una fotografía, como 5 hasta 10 segundos después, ha sacado otras. Y esa fotografía estaba llena. O sea, la pregunta es, ¿cómo una fotografía puede, seguidamente, por ejemplo, tú sacas una foto, tomas esa foto y sale sin nada. Enseguida, cada 2-3 segundos después, sale una foto llena de estos círculos de luces. Y enseguida no, tú sacas otras fotografías y no sale nada. Entonces, si fuera de hecho como si fuera partículas de polvo, tendría que salir en todas las fotografías, obligatoriamente.
En este caso, se puede salir variadamente, ¿no? Entonces, hemos visto que si hacemos otras pruebas como ha hecho el profesor Arjuna, yo creo que tenía que apagar. Vosotros podéis ver aquí esta fotografía bien. Aquí, este orbe aquí, ¿se ve? ¿No? Hola. Sí. ¿Me puedes apagar la luz, por favor? Mindalia, lo siento, ¿eh? Mindalia, lo siento, ¿eh, Mindalia? Pasa nada, ¿no? Ya nos conocemos hace tiempo. Mira, aquí hemos sacado, él ha sacado esa fotografía de dos cámaras distintas, pero de dos, o sea, del mismo chico aquí, del mismo grupo de personas. Y aquí he visto que, por ejemplo, había dos círculos de luces que han salido justo detrás de este niño. Sacaram de duas fotografias distintas, de duas câmeras distintas, não? A primeira ha sido por una Nikon, a outra no Olympus. Isso há muito tempo, não? Este chico hoje é grande, não? Tem os ojos, parecem os ojos de gato. E bueno, aí se nota que se fuera, por exemplo, uma casualidade, duas câmeras digitais sacarem del mesmo ponto, el mesmo, o sea, partícula de polvo, é um pouco raro. Não poderia passar isto. E agora estou notando que esta oscuridade nos está acalmando um pouco, não? Não conheceis Copacabana, samba, os gostam, não? Aqui vamos atender um taller de samba, né? Mentira, mentira, não está incluído. Aqui hemos hecho uma fotografia de um amigo e le hemos dicho, mira, tu tienes que pensar em um círculo de luz em tu frente, ¿vale? Solamente pensar, vas a frotar as manos e vas a pensar nesse círculo de luz. E ele um pouco escéptico, não sabia o que passava e todo, de repente ha pensado, não? E aqui mais ou menos, esta foto ha sido, hemos hecho como se for um cálculo depois, que logo os vou ensinar, não? Bueno, nada más que pensar en la siguiente fotografía, salido justo donde él había pensado. Uf, he dado con la rodilla en la mesa, madre mía. Ay. Entonces, ¿cuál es la posibilidad que una persona haya pensado justo en un círculo de luz y el círculo de luz sale exactamente donde él había pensado? Esta es la pregunta que tenemos que hacer, ¿no? Entonces hemos hecho un cálculo más o menos de probabilidades, ¿no? Calculando a altura, profundidade, que este círculo de luz poderia estar em 196.000 posições aqui, ok? Ele poderia estar aqui, em todos os sítios, pero o círculo de luz estava justo onde havia pensado el chico. Ou seja, havia uma possibilidade em casi 200.000. Uma possibilidade em casi 200.000 de que simplesmente fuera uma casualidade. Que ele ha pensado e ha salido justo onde havia ordenado. ¿Vale? Então, isto nós começamos a pensar um pouco melhor sobre isso, não? Porque poderíamos sacar duas conclusões com isso. Primeiro, que simplesmente a pessoa que ha pensado em uma partícula de polvo, esta partícula de polvo se ha puesto justo donde havia pensado. Isto por si só já é um descobrimento muito grande, verdade? Porque conseguimos provar então que a mente pode actuar diretamente nas partículas subatômicas de uma partícula de polvo e esta partícula se poner justo onde havia pensado. Isto sim já garantizaria, se for aprovado sucessivas vezes, algum prêmio, não? Pero nosotros hemos visto que no eran partículas de alô, não era solamente partículas de polvo, sino estas como se foram unidades pensantes, unidades lumínicas de informação, ok? Eu não estava satisfeito com esta prova e tentei fazer outras, como por exemplo esta, não? Com outro amigo, sou um amigo brasileiro também. Ele disse, mira, tu vas a frotar a mão e vas a pensar justo sobre tu cabeça, ¿vale? E, en este caso, logo vou ensinar porque los vou dizer.
¿Podéis ver ahí? O sea, ¿cómo puede, no? Una partícula de polvo estar justo donde la persona había pensado, había direccionado. O una gotita de agua. Tiene que ser algo que o nosotros conseguimos direccionar a través de nuestro pensamiento, a través de la fuerza mental, ¿vale? O simplemente son inteligencias que atenden a órdenes mentales. Y ahí ya abrimos una posibilidad muy grande. ¿A que sí? ¿Cuál es la posibilidad? De que este tipo de inteligencia pasar algum tipo de informação. E é o que estamos tentando fazer hasta hoje. Por exemplo, este não sou eu, aunque parezca, Outro amigo brasileiro. Está um pouquinho gordito, não? Eu estou um pouquinho. Se sigo comendo como como, vou conseguir-lo. Ou seja, como pode, então, esta outra possibilidade como esta? Sí, se le nota aqui também, não? Se le nota aqui também outros pontos. Como a outra fotografia também. O que passa é como a volta a acender a luz, não? Alfredo vino, ha echado uma bronca, não? Ha echado uma bronca ali. Não, que encende a luz, coño. Já sei hablar tacones em espanhol. Ha sido Ana. Muy bien. Bueno, aquí tenemos algunas fotografías también, por ejemplo, de algunos alumnos, ¿no? Ya vamos a hablar un poco sobre esto. En esas fotografías, la persona simplemente ha pensado en un sitio, ¿no? De una posición. Y también ha sentido como si fuera una presencia, otra persona. ¿Sabes cuando una persona se acerca de ti y tú sientes el calor? Como se fosse o campo biomagnético, o campo eletromagnético de ella, ¿no? Entonces, esto es una alumna de nuestra escuela, que luego os voy a hablar un poco sobre esto. Y entonces, ha visto, no sé si habéis conseguido ver aquí, ¿sí? Este punto, o sea, ha sentido la presencia, es como si sintiera esta presencia y sacase esa foto. O ella podría ser una persona, de las dos posibilidades, una, que siente muy bien las partículas de polvo y gotitas de agua, no creo que haya habilidades como esto, o simplemente que siente que hay presencias o distintas inteligencias que están en un rango de frecuencia que todavía no podemos acceder. Aquí, por ejemplo, igual, no sé si veis aquí en su cara, cerca de su rostro. ¿No se ve? Si se ve o no se ve. Si se ve o no se ve. Los de adelante, los de atrás no. Mindalia, tenemos un problema aquí, Mindalia. Aquí, por ejemplo, cuando mira hacia arriba y se le ve, ¿no? Al lado también. Y si cogemos la fotografía original, aquí vamos a ver un montón de otros también, pero se destaca justo lo que ella está mirando. ¿Y por qué? ¿No? Essas são as perguntas. E que são? Calma que... Também, vamos falar sobre isso um pouquinho. Aqui não sale muito bem, pero aqui no ordenador se nota melhor. Que há bastante grande aqui na parede, pero aqui não se nota. É transparente e bastante grande aqui. Donde ella justo havia puesto a mano, não? Como há em outras situações. Bueno, nós entonces... Después que empezamos con estas investigaciones, hemos visto que también había otras personas que hacían igual, lo mismo. No muchos, pero sobre todo personas que tenían mucho más capacidades científicas, técnicas, para analisar una determinada fotografía, como el físico Klaus Heinemann y el Dr. Michael Ledwith. Estos dos han hecho escrito un libro llamado The Orb Project, Proyecto Orbe. Y luego han escrito otros también. Ellos han analizado más de 100.000 fotografías, mucho más que yo. Porque por una cuestión como esta, por ejemplo, que hemos hablado, a ver, como esta situación aquí, si había uma possibilidade em 196.000, isto haciendo um cálculo superficial, considerando como se foram várias pelotas destas de futebol de sala, sabes? Como se foram várias pelotas, dentro de quadrados, ou seja, não ha sido um cálculo, porque se for um cálculo exato,
las posibilidades iban para millones, miles de millones. Entonces, yo con 2, 3, 4 fotografías, por una cuestión de pereza mental, le he dicho, mira, eso para mí son inteligencias. Ahora lo que tengo que saber es saber la diferencia entre lo que es y lo que no es. Lo que son partículas de polvo, gotitas de agua, efecto, y lo que son legítimos orbes, ¿sabes? Entonces, por una cuestión de pereza mental, lo mismo que se dice uno, más fácil creer que ha existido Jesús que no, por la cantidad de evidencias que existen de las más variadas fuentes, ¿verdad? De lo que simplemente no creer al revés, ¿sabes? Así que ellos al revés han hecho 100.000 análisis, mucho más que esto, la verdad. Y han llegado a las mismas conclusiones que nosotros, ¿no? O sea, que son como si fueran inteligencias que están en un plano, un rango de que no conseguimos acceder y que atende a órdenes mentales. Y estas órdenes mentales y verbales también, como os voy a enseñar algunos vídeos que tenemos, ¿vale? Luego, si tenemos tiempo, lo hacemos. Ella ha escrito esse livro também, Orbs, Their Missions and Messages of Hope, que en este caso con su mujer. Lo que viene detrás de esto es justo lo que mucha gente dice, por ejemplo, que nuestra mente en general es bastante limitada, ¿no? Y nuestro universo es como si fuera un rango de variados tipos de frecuencia que simplesmente nuestros ojos físicos não conseguem acceder, ¿no? Este é o princípio de que muita gente, por exemplo, consigue ver, ¿no?, el aura, ver os centros energéticos do corpo, porque está um nível de frequência que nós não conseguimos acceder por uma série de fatores, uma série de hechos. Por exemplo, algumas ilusões de ótica que passam, não? Quando, por exemplo, miramos este quadro e pensamos que as linhas estão curvas, mas na verdade, se formos ver, estão totalmente rectas, não? Como, por exemplo, neste quadro deste artista pintor de calle, que parece que está em 3D, mas na verdade são pinturas. Como nossa mente, então, pode confundir determinadas situações como estas. Como estas. Como este que não sale bem, mas não sei se já habéis visto isso na internet. É como uma bailarina que gira em 2 sentidos, não? Horário e anti-horário, depende da maneira como tu la miras. Aqui vamos fazer uma prova também, que é muito interessante também. Não sei se já habéis visto isto. Se os quedáis mirando aqui hacia su nariz, por alguns segundos, sem parpadear, nos 10 segundos, e logo cerramos os olhos, vamos a ver algo bastante raro. Que vamos a ver? Sí, se ve em color, não? Esta é a cantante, essa Beyoncé. Como aqui, por exemplo, o que vemos são ilusões. Parece que se mueve, não? Como isto, por exemplo, não? Que pode ser várias coisas à la vez. Na mulher ou na cara. Como esto, por ejemplo, que hay un perro en el suelo, pero puede ser la mano, ¿no?, del caballero, la oreja la mujer. ¿Y esto qué es? Hay algunas personas han visto primero las 2 caras, otras personas han visto la copa. Y aquí, por ejemplo, ¿qué ponemos ahí? ¿Qué podemos ver? 2 tipos de palavras, não? Aqui, good, evil. Evil. A gente que tem na mente um pouco mais demoníaca ha visto evil. Os que estão bem ha visto good. Não é broma, hein? E aqui logo, optical e illusion. Vários tipos distintos. E por quê? Porque de tudo que podemos ver no universo, não? De tudo que podemos, como decimos em português, enxergar ou ver no universo, isso está dentro do que chamamos espectro eletromagnético, não? Espectro visível da luz. O que passa é que este espectro eletromagnético, ele representa dentro do que existe no universo, simplesmente um porcentagem infinitesimal. É como se fora aqui, por exemplo, de tudo que podemos ver, ¿vale?
Isso representa 0,005% de tudo que há e que existe no universo. Todo o demais é matéria oscura, que é 95%, e vários outros elementos que há no universo. Ou seja, tudo que podemos ver, que representa só o 0,05%, é simplesmente nada. E em cima, a parte, o que vemos e o que vemos nas pessoas da vida, cada um vê de uma maneira, ou seja, de maneira totalmente distorcionada, a sua própria interpretação, de acordo com seu sistema de crença. Ou seja, que nós hemos sido condicionados desde sempre a ver, a perceber, não somente a ver, sino também a perceber, ¿no? Coisas limitadas. Quantas vezes já hemos hecho, por exemplo, o marido pide, cariño, ¿me puedes coger el pantalón en el armario? E a mulher diz, não, pero ela lhe dá informações diretas e exatas, não? E ele, não, está ali à la derecha, ao fundo, pouco ao lado de los zapatos. Ele simplesmente não o vê. Quem já passaram por isso? Os homens têm isso, não? As mulheres. Porque, na verdade, o que vemos é só porcentagem de acordo com nosso sistema de crenças, não? De acordo com o que pensamos ser real. E isto também é condicionamento que temos. Bueno, todas essas experiências nossas, por exemplo, a questão dos orbes, vimos que, por exemplo, aqui, neste espectro, isto sou eu quando todavia tinha pelo, Às vezes você me nota, né? Tinha bastante pelo aqui, né? Bueno, não muito, mas... Tudo o que corremos aqui, por exemplo, neste momento aqui se passam todas as frequências de rádio, de internet, aqui, neste momento. Pero nós las vemos? Não. Elas tampouco interactuam entre si. Não podemos vê-las. Estão aqui. Como, por exemplo, uma televisão, que se tu cambias de canal, o outro ha deixado de existir. ¿Sí ou não? Não ha deixado de existir, simplesmente continua, sigue allí, pero sigue em outro rango de frequência. Então, nossos olhos estão acondicionados a perceber estes rangos de frequências. A pergunta é, por que algumas pessoas então conseguem perceber lo que, ou seja, coisas que a maioria das pessoas não conseguem perceber? Bueno, então, quando vim à Espanha, mais ou menos, na verdade foi em 2016, definitivamente, não? Empecé a falar desses temas e a parte de outros, o tema de desenvolvimento personal, né, programação linguística e várias outras questões. E de repente he visto que havia montão de loucos também, seguindo o que estava falando, não? E hoje somos mais de 60 pessoas em Espanha, em lo que chamamos a Escola da Transmutação, onde aprendemos ensinamos a las pessoas não somente a interpretar estes símbolos, códigos, colores que vemos dentro dessas unidades lumínicas de informação, sino também a personal. E primeiro a pergunta é, bueno, se são orbes, estas inteligências, que tipo de informação eles podem conter? Muito bem. Então, por exemplo, esta ha sido uma experiência que hemos hecho recentemente aí, na verdade, há uns 6 meses, quando hemos sacado uma fotografia que ha salido justo cerca da pessoa. Neste caso não foi fotografia, foi através da visão. E então han salido alguns símbolos dentro dessas esferas de luzes. Não sei se já habéis visto em fotografia estes símbolos. Quem já ha visto símbolos aqui dentro desses círculos de luzes? Várias pessoas, não? Então, hemos dibujado esses símbolos, les hemos dado. E ha também saído por um processo aí que decimos, entre comillas, de intuição, ha salido como se fosse um nome, não? Que dizia que era Zifa. Esse nome é Zifa. Esta chica ha hecho como se fuera una medalla, ¿no? Una pulsera, y ha dibujado el mismo símbolo que ha salido dentro de los orbes, ¿no? Y bueno, ha pasado un tiempo, ella empezó por ejemplo, una amiga suya árabe estuvo con ella y le ha dicho, pero ¿por qué tienes un símbolo árabe en tu medalla? Ella, no, esto ha sido un símbolo que me ha sacado Gibran a través de una terapia y todo. No, pero esto se asemeja bastante con las letras Z y F, o sea, y se pronuncia en árabe, no sé quién habla árabe aquí, se pronuncia muy parecido con lo que llamamos de Zifa,
Y yo sin tener ninguna noción, idea de lo que es árabe, le he dado un símbolo y un nombre justo exactamente, bueno, bastante parecido con lo que ha visto esa. Por ejemplo, la F, muy parecido con este símbolo que está al revés. Y la Z, parecido con este también, ¿no? Y era justo el nombre. Y yo no satisfecho empecé a hacer otras investigaciones. Por ejemplo, hemos sacado otro símbolo y otro nombre de otra alumna, ¿no? Esta alumna ha salido este símbolo aquí y yo le había dado este nombre, Ita. Y entonces esta misma amiga le ha preguntado a su amiga árabe y le ha dicho, mira, ¿qué quiere decir eso? ¿No? ¿Qué tiene que ver este nombre con los símbolos que ha salido? Y este es todavía más parecido. O sea, tú ves aquí la I, ¿no? Y la, como se dice, el Ta, como si fuera la carita, smile, ¿no? De este símbolo que ha salido dentro de este orbe. La otra chica, por ejemplo, ha investigado este nombre y ha llegado a conclusiones muy interesantes. Ella ha visto que, por ejemplo, en Babilonia antigua, había una persona, nombre, Zifá, ¿no? Y que tenía una característica, una personalidad bastante parecida con ella. Claro que eso no es prueba de nada, pero ella sacar esa conclusión, es como si fuera, en su investigación, la hija de un dios en la época de Babilonia, ¿no? Y entonces, ella, claro que puede ser una casualidad, pero informaciones muy parecidas con lo que le resonaba. Otras informaciones también tienen que ver con el Antiguo Egipto. Vemos vários símbolos e se hacemos a investigação, vemos símbolos que se assemelham ao Antigo Egipto. Isso já hacemos um pequeno parênteses aqui, porque, por exemplo, el domingo, nós, Enrique de Vicente e eu, vamos fazer um taller aqui de visão remota. Não sei se já habéis visto na programação. E por que estou falando deste taller? Porque Enrique de Vicente amanhã vai falar sobre os mistérios ocultos do Antigo Egipto, não? E está organizando 2 viajes este ano todavía. E então hemos montado um taller de visão remota que aparentemente não tem nada a ver com os orbes, pero el tipo de desarrollo de capacidade que tu utilizas para ter a visão remota é muito parecido que para entrar em contato com estes tipos de unidades de informação. Então, Enrique de Vicente, eu lhe estava ensinando, me havia dicho, por exemplo, que ele já havia visto fotografias bastante antiguas de los orbes, hacia cada 50 anos, fotografias muito parecidas, e eu lhe contei sobre estes símbolos que apareciam. E se quedou bastante intrigado. E agora vamos começar, então, uma investigação para tentar saber que tipo de relação tem os símbolos antigos com estes orbes, não? Ou seja, por que aparecem símbolos e nomes de civilizações muito antiguas e também, ou seja, não somente isto, sino de sociedades que han tenido um desenvolvimento de consciência e de energia, tecnologia muito avançada. ¿Por quê? ¿No? Então, esse é o grande ponto. Por isso aqui na escola, bueno, aqui não, na escola da transmutação, hacemos várias experiências em campo, como salidas, solemos fazer também, para interactuar com o que entendemos ser estes orbes, porque hemos visto que eles, por exemplo, podem estar cerca de uma pessoa. Quando tu tomas uma fotografia de uma pessoa, le sacas uma fotografia e sale um orbe verde, por exemplo. Este orbe verde, associamos, todos que sabemos aqui, trabalham com sanação. Então, sale um orbe verde aqui no estômago da pessoa. Como he conseguido interpretar isso? Ou seja, empecé a interpretar perguntando à pessoa. Le perguntava, pero tu tienes algo no estômago? Ella, sí, de verdade, como sabes? Porque se te ha salido um orbe verde aí. Tem que ver com isto, vale. Se sale, por exemplo, um orbe em las piernas, assim, dependendo, pode ser algo de la articulação, algo de la circulação. Então, através de como se diz? Tentativas e errores, não? Intentos e equivocados e êxitos, hemos conseguido chegar como se fora protocolos de interpretação desses círculos de luzes, não? Que também podemos ver fisicamente através de um desenvolvimento de um treinamento que hacemos. Por exemplo, temos vários núcleos em Espanha. Temos em Madrid, Barcelona, em Albacete, donde temos, por exemplo, em Andújar, que está cerca aqui, em Jaén. Me encanta este acento. Boa tarde. Boa tarde, não?
em Albacete, quando hacemos as convivências. E há variados tipos. Aqui, por exemplo, me gostaria de ensinar-vos uma coisa aqui também interessante. Nós teníamos nas câmeras digitais, perdão, câmera de la fotografia Aura, não sei se já la quilha, não? Teníamos, está estropeada no momento, mas estamos em ello. E nessas fotografias começaram a sair distintos círculos de luzes também. Esses distintos círculos de luzes, por exemplo, em pontos diferentes. Não sei se podem ver aqui, de colores diferentes, de posições diferentes, não? E então, nestes círculos de luzes, nós não sabíamos o que significava. Eu lhe enviado um correio ao fabricante, que é de Los Angeles, e eles perguntaram, mira, há um padrão distinto, não? Que salen nas fotografias como círculos de luzes. Os outros podem saber, eu creio que está estropeada a câmera, ¿no? E me han contestado, me han dicho, não, mira, há coisas, há questões nessas fotografias, la quilha, que não sabemos simplesmente. Há um mistério muito grande. E então ele me conhecia já sabia que trabalhava com o estudo de los orbes, ¿no? E isso ha sido hecho em terapias. E allí hemos sacado essas fotografias. Ele ha dicho, mira, provavelmente o que ha pasado é, como vosotros habéis generado um tipo de energia específica com estes orbes, eles começaram também a sair em fotografias dentro da câmera quilha. Algo que nunca nós havíamos visto. Eles dizendo, não? O fabricante. Então, estamos em meio de uma investigação todavia que queda muito. Por exemplo, aqui vemos uma série de formas distintas, como essas, não? Estas formas distintas têm que ver, com o nível de evolução destes círculos de luzes, não? E há uma maneira não somente de atraí-los mais para as fotografias, sino também estas informações nos ajudam a ter mais claridade do caminho a seguir. Entender melhor nosso papel aqui, o que hacemos aqui, por que eles interactuam. Nós hemos visto que isto não se assemelha a lo que chamamos de espíritos, lo que vemos por aí, a lo que os médios dizem, não? Porque eu he trabalhado com isso, muitas vezes quando vemos em fotografias, estuve com Pedro Amorós, que é um grande experto nisso também, não sei se conhecéis Pedro Amorós, que ha escrito o melhor livro de psicofonia do mundo, na verdade, mais completo. E ele ha ensinado, não somente no livro, sino em vários artículos suyos, fotografias de lo que chamamos de espíritos, que são silhuetas como personas, é verdade. Se fora de hecho esto, como concluye também os investigadores de Klaus Heinemann, simplesmente seriam com formas de gente, não? Pero não, são círculos, são los ângulos. Há formatos elipsoidales também, há formatos que parecem um platillo volador também. Ou seja, estes são de hecho tipos de inteligências que interactuam entre realidades, densidades distintas, porque nosso universo é uma ilusão. Então, há uma maneira interessante que já para finalizar aqui, que quem ha traído, alguém tem câmera digital aqui? Alguém tem? Não? Solo móvel ou câmera digital? Já não se usa câmeras digitais, verdade? Então, o que vamos fazer aqui é como se fosse o que chamamos de ativação, que é quando generamos um determinado tipo de energia, sempre lo hacemos, ¿vale? E nesta ativação, uma pessoa se volve todavia mais propícia a atrair e a ter este tipo de interação, vamos dizer assim, contato, não? E há duas maneiras de fazê-lo. Simplesmente hemos visto que quando aceleramos nossa vibração, eles se formam mais presentes. Muitas pessoas me perguntam, por que eu hago, por exemplo, na meditação e sempre me aparece, não? Às vezes, por exemplo, uma pessoa hace meditação destas de tipo acelerada, del tipo que mantém a energia do corpo bastante ativa e salen estes círculos de luzes. E, sin embargo, quando se baja as ondas mentais, quando se hacen, por exemplo, se entra em teta, não suelen salir muitos. ¿No? ¿Y por qué? ¿No? Por ejemplo, es porque hemos visto que cuando aceleramos podemos
llegar a conclusões muito mais interessantes sobre este tema. Aqui que vamos fazer para finalizar já, ¿vale? Entrelaza os dedos com tu pareja aí, entrelaza os dedos, assim, entrelaza os dedos, muito bem. Cerra os olhos. Isso, cerra os olhos, pensa todo, cerra os olhos e pensa tudo é positivo para ti, na parte econômica, no amor, na prosperidade. E agora com muito mais força, pensa 2 vezes mais amor, prosperidade e saúde para tu companheiro. Agora respiramos profundo, cogemos aire e contenemos a respiração. Solta. E um abraço do companheiro para finalizarmos. Finaliza. Muy bien, chicos y chicas, tenemos mucho todavía muchas dudas, ¿no? A sanar. ¿Qué? Tenemos mucho que hablar todavía, muchas dudas se saltan, ¿no? De repente, pero estamos ahí fuera los próximos días. Nos acordamos que nosotros vamos a hacer este taller. ¿Tú vas a hablar sobre el taller también? Sí, bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por vuestra participación en este congreso, por sumaros. Gibran va a tener un taller de visión remota con Enrique de Vicente, que los que queráis os podéis apuntar ahí donde la mesa de acreditaciones. No sé qué nos van a hacer estos dos con lo de la visión remota, la verdad. Yo voy a intentar meterme a espiarlos, a ver qué hacen estos dos. Y bueno, Gibran también estará firmando su libro, que os lo recomiendo porque es una maravilla de libro, es una novela muy documentada en el que ha hecho una investigación muy exhaustiva sobre temas muy interesantes.